Beleza, então. Bem, pessoal, agradecer a todos aí que estão acompanhando a apresentação. Eu sou Renato Groff, vou estar falando aí sobre o uso de Health Checks com ASP.NET Core, né? Health Checks são recursos aí que nós temos, né, para estar monitorando, né, a saúde das aplicações, verificando aí eventuais problemas que possam acontecer nessas aplicações, né? Então, são estruturas bem úteis, né? De repente, se você usa o Kubernetes, você tem condição de criar um endpoint monitorando a saúde da sua aplicação, e o próprio Kubernetes tem todo um mecanismo que ele chama de life probeness, né? E se ele detecta algum problema numa instância de uma aplicação, em um pod geralmente, ele consegue daí subir uma nova instância substituindo aquela com problema. Então, é algo que vocês podem usar em cenários mais simples, mas também integrando aí com Kubernetes, com soluções de monitoramento e criando aí soluções mais sofisticadas, ok? E o que eu vou estar falando aqui, embora o foco seja ASP.NET Core, né, ou seja, desenvolvimento web, hoje na plataforma .NET, a gente tem a possibilidade de utilizar esses recursos aqui que são típicos do próprio ASP.NET Core para monitorar recursos de infraestrutura também, criar até soluções customizadas para fazer aí monitoramento, ok? Então, para começar, pessoal, deixa eu fazer aqui o seguinte. Aqui está um slide de apresentação, né? Atualmente sou Microsoft MVP, sou MTAC, trabalho desde 2001 com desenvolvimento de software, desde 2005 com .NET, né? Azure foi mais de 2010 em diante, né? Foi a época que o Azure surgiu, né? Mas, enfim, sou autor técnico, palestrante, ajudo a tocar algumas comunidades técnicas. As que eu mais sou atuante hoje são o canal .NET, o .NET SP, né? Tem o Azure na prática também, o Code Night. Então, a gente fazia bastante evento presencial e hoje, quem acompanha aí bastante Azure e .NET, né? Conteúdos aí focados em desenvolvimento já deve ter acompanhado algo que a gente faz aí online e de forma gratuita, ok? Beleza, então. Dito isso, né, aqui um resumo do que eu vou estar abordando com vocês, vou cobrir aí alguns pontos aí importantes, né, porque a gente precisa monitorar aplicações, né? Então não é simplesmente você pegar, criar uma aplicação e acabou o trabalho, né? E mesmo que a aplicação tenha sido muito bem desenvolvida, monitoramento é algo do qual é possível se desassociar, né? Não tem como, você precisa acompanhar o que está acontecendo dia a dia, até porque, de repente, não está acontecendo nada normal, mas começa a crescer o nível de utilização e numa dessas a sua aplicação não aguenta a carga. Então, por isso a importância de se monitorar. Health checks são uma das alternativas que nós temos, né? Vou focar em ASP.NET Core, mostrar aí alguns exemplos simples, né? Tem muita coisa já pronta na plataforma .NET, né? O ASP.NET Core em si, ele tem a estrutura básica para Health Checks e tem aí um projeto muito interessante, open source, não é da Microsoft, mas a própria Microsoft recomenda, que eu vou estar mostrando aí para vocês e que vocês podem, com certeza, utilizar no dia a dia aí de vocês e tirar bastante proveito disso, ok? Mesmo que o foco, né, como eu falei, você não está desenvolvendo em ASP.NET Core, de repente você precisa criar alguma solução de monitoramento, né, envolve serviços, APIs, sites que você desenvolveu
em outras plataformas você consegue criar um projeto separado aqui com os recursos que eu falei, usando as Spinet Core e tirar proveito disso, ok? Beleza, então. Dito isso, né, deixa eu avançar aqui com os slides. Por que a gente monitora as nossas aplicações? Então, tem um conceito-chave aí que é o da observabilidade, né? Hoje, muito se fala sobre esse termo, né? E pensando aí em aplicações em produção, você precisa acompanhar, né? Você ter capacidade, entender o que está acontecendo, se algo do qual a aplicação depende está no ar, né? Isso é importante, porque o fato de você ter um site, uma API REST rodando, não significa que a aplicação está funcionando como deveria. A gente sabe que tem integração com N APIs, de repente você tem integração com PayPal, com cartão de crédito, e se algum desses serviços cai, o funcionamento de partes da sua aplicação, de repente, o comprometimento do todo vai acabar acontecendo. Então, o simples fato do site estar no ar não significa que está tudo ok. E isso é importante que você monitore, né? Imaginem uma Black Friday, por exemplo, né? A gente, pelo menos as empresas grandes, a gente nota que há uma grande preocupação, né? E há um grande investimento, a preparação começa logo depois que termina uma Black Friday, né? Mas é interessante assim, a gente não imagina, mas acontecem incontáveis problemas, né? Na semana da Black Friday ou mesmo na sexta-feira, né? E tudo isso que acaba ocorrendo, você precisa ter informações e insumos para conseguir analisar algo que está acontecendo, um problema, ou algo que é passível de gerar um problema, né? E, em cima disso, tomar decisões, né? E tudo isso visando o quê? Garantir a disponibilidade de uma aplicação, né? Cada vez mais, né, o mundo está indo para transações online, né? A gente nota isso principalmente pelo cenário atual, né, de pandemia, né? Imaginem se fosse como na década de 90, né? Para quem tem um pouco mais de idade vai se lembrar, né? Internet não era tão acessível como é hoje, seria um caos maior do que a gente já está vivendo, né? Mas, assim, nisso tudo, né, você precisa ter aí aplicações que tenham alta disponibilidade. Para garantir alta disponibilidade, não é simplesmente você alocar o melhor servidor, utilizar Kubernetes, usar a melhor infra possível no mercado. Você precisa também acompanhar como que está evoluindo aí o uso da sua aplicação, né? Outro ponto de se monitorar uma aplicação, né, e mesmo aplicar aí o uso de health checks, seria detectar problemas intermitentes, né? Então, tem determinados tipos de problemas que podem acontecer em horários específicos, de repente acontece num final de semana, e por conta de você não focar em uma boa estratégia de logs, de monitoramento, isso acaba passando batido e fica muito difícil conseguir reproduzir aquele problema. Então, sendo um problema intermitente, né, você criar aí mecanismos para monitoramento, com certeza vai facilitar demais a sua vida, ok? Outro ponto aí que eu acabei já falando, né, então, a gente cria aplicações, apps, hoje em dia, cada vez mais integrados, né? Então, você, de repente, tem seu e-commerce, mas seu e-commerce não é só venda, né? Envolve empresas de logística, de finanças, e tudo isso daí acaba fazendo uso de mensageria, de APIs REST, né? São dependências que a sua aplicação tem. E como eu já falei,
o fato do site estar no ar, tipo, você navegar pelo site e tal, não significa que está tudo ok, né? De repente cai um serviço fundamental para a sua aplicação, você deixa de faturar. Você deixar de faturar, né? Nem precisa desenhar, né? Todo mundo sabe a consequência disso, né? E acho que muita gente já deve ter vivenciado situações, às vezes até estressantes nas empresas, né, de gerar um problema, né, e você eventualmente ter que correr atrás e aquela pressão, né, você acha que tem um mamute que foi colocado em cima das suas costas enquanto você está caçando um erro numa aplicação, né? E tem um ponto aí também importante, né, que meio que resume o que eu falei, que é monitorar de forma proativa ou reativa, né? Na verdade, né, o pessoal às vezes quando coloca os termos proativo e reativo, fica com a impressão que reativo é algo ruim. Não é, né? Mas assim, o que muita empresa faz na prática é que só implementa políticas aí segue aí um roteiro de ações quando alguma coisa acontece, né? E, claro, se algo anormal acontece, você tem que tomar uma decisão rápida, né? Isso é imprescindível. Mas você também fazer isso de maneira proativa, né? Monitorando, né? Por exemplo, como eu falei, desce o nível de utilização da sua aplicação. Aí você começa, né, com base nas informações que você tem, você começa a se questionar, vai aguentar? Eu vou precisar melhorar essa aplicação? Que impacto que vai ter nos meus dados? Então, monitorar de forma proativa também é bastante importante. Não significa que você não vai dar prioridade quando um problema acontecer, né? Aí, principalmente envolvendo dinheiro, né, você vai ter que tomar alguma atitude rápida, né? Ok? Beleza. No caso do ASP.NET Core, né, como que o uso de Health Checks pode nos ajudar, né? Você consegue configurar uma série de coisas rapidamente sem escrever muito código, né? E em cima disso fazer checagens bem sofisticadas. Então, imagine o seguinte, quem desenvolve aplicações web aí que está acompanhando essa apresentação, eu desconfio que em algum momento, né, vocês desenvolveram, por exemplo, uma API REST ou um site. Nessa aplicação web, vocês podem ter até criado um endpoint só para que mande uma requisição, bata e fale que a aplicação está ok, né? E o que acaba acontecendo no caso de uma aplicação ASP.NET Core? De repente, se está usando MVC ou Web API, muito provavelmente quem é de .NET criou um controller, eu já fiz isso, só para dar essa resposta. Então, você criou toda uma parafernália de código, né? Tá bom, tá funcional, resolve, uma boa performance, mas, assim, putz, teria um jeito mais simples de se fazer isso, e é justamente o que o uso de Health Checks permite que a gente faça dentro do ASP.NET Core. Então, é interessante comentar com vocês, pessoal, é um recurso relativamente recente, se eu não me engano, foi lançado no ano de 2018, né? Então, está aí no meio tempo aí da timeline do ASP.NET Core, né? Durante o ASP.NET Core 2.1 já tinha Health Checks, né? Mas, assim, muita gente precisava monitorar aplicações e acabava criando APIs na prática dentro de uma aplicação para retornar estado, né? Você não vai, por exemplo, para monitorar uma aplicação, não é considerado uma boa prática você pegar
a página inicial de um e-commerce que tem um monte de imagens, tem um monte de coisas sendo exibidas, mandar uma requisição e ver. Pode ser que faça sentido você fazer um monitoramento desse tipo, mas para você retornar para uma ferramenta de monitoramento, a ideia é que você diga que recebeu a requisição e, eventualmente, você analise também dependências dessa aplicação, né? Então, não faz sentido para monitorar uma aplicação você mandar uma requisição que envolva token, né? Então, você tem que se autenticar só para ver se a aplicação está no ar. Então, você fazer o seguinte, olha, eu vou cadastrar um produto fake só para dizer que está tudo funcionando, não faz muito sentido também, né? Então, isso são considerações aí importantes, né, que a gente precisa levar em conta, ok? Mas, beleza. Que acontece, então? Essa parte de health checks do ASP.NET Core é muito simples de se implementar, tem muita coisa pronta, muito engajamento aí do pessoal da comunidade, então, muitas vezes o pessoal brinca assim, fala, olha, tem tudo pronto para Azure, mas eu uso a AWS aí, vou ter que me virar e criar um monte de coisa do zero. Tem soluções para AWS prontas, para Google Cloud, muito do que se faz hoje de nuvem gira em torno de Kubernetes, então essas tecnologias cloud native também, né? Pegar o Prometheus, que é usado para monitoramento, você consegue integrar aí health checks, né? Então, dá para fazer muita coisa realmente, tem muita solução já pronta e estão evoluindo sempre. Eu achei engraçado porque outro dia, né, eu fui dar uma analisada em algumas coisas que eu tinha feito em ASP.NET Core 3.1 usando Health Checks, eu falei, eu vou converter para o .NET 5. E quando eu fui testar, eu falei, caramba, não está funcionando. Daí que eu vi que tinha mudado uma série de coisas, acrescentado uma série de opções. Então, vale bastante a pena para vocês construírem aí aplicações mais previsíveis, melhor estruturadas, fáceis de se monitorar, fazer uso aí de health checks com ASP.NET Core, ok? Beleza, então. Um ponto importante, quando vocês forem usar health checks com ASP.NET Core, você tem que levar em conta aí a questão do uso de middlewares, né, da arquitetura em cima da qual rodam componentes no ASP.NET Core. Então, você não vai criar um controller, né? Na verdade, quando você define um health check, você coloca uma rota, né? E o que acontece? Quando chegar uma requisição naquela rota, o middleware vai processar isso e devolver as informações. E como eu falei, muitas vezes você usar health checks não é simplesmente você usar lá a opção mais básica do tipo, manda uma requisição HTTP, retorna o código 200. Não é só isso. Inclusive, pessoal, quando vocês usarem Health Check, né, a própria forma como foi construído, né, o pessoal aí que desenvolve APIs REST sempre dá risada desse tipo de história, né? Por exemplo, retorna sempre 200. 200 só é retornado na requisição se tudo está ok. Senão vai vir um código de erro aí. Os dados podem ser retornados detalhando o que está acontecendo, né? Mas é interessante comentar que pode ser que boa parte da aplicação está legal, né? A gente sabe, por exemplo, olha, meu e-commerce só está com problema aqui com a rede de logística que utilizamos, né, com o pessoal de entrega, mas dá para finalizar a venda e depois vai ser resolvido isso. O estado do health check, o estado geral da aplicação, ele vai retornar que tem um problema. Então, assim, tem várias coisas que você consegue fazer com health checks.
A ideia é que eu mostre isso aqui na prática e vocês vão entender aí melhor, né, a aplicabilidade disso no dia a dia, ok? Falando aí sobre dependências, né, a gente consegue criar health checks customizados, então tem toda uma estrutura, interface que você pode estar implementando, né? Dá para monitorar também recursos de hardware, então tem health check para você medir quanto de memória que a aplicação está utilizando, analisar quanto de disco que está sendo utilizado, então você consegue chegar aí bem na raiz de determinados problemas. E o projeto open source que eu havia comentado com vocês, esse projeto aqui, Zabaril, né? Porque eu estou falando com a pronúncia inglesa, um termo, acho eu, lá nos Estados Unidos para javali. O logo dessa ferramenta é um javali, um porco selvagem. Por que eu estou usando isso daí? Tem algumas coisas de health checks que são defaults da plataforma .NET, mas muito do que o pessoal usa hoje de health checks vem desse projeto. Esse projeto começou antes de existir o conceito de health check no .NET, né? E assim, quando veio o conceito, o que eles fizeram? Eles adaptaram, né, para trabalhar no formato de health checks. É um projeto tão completo e tão bem feito que o próprio VP que cuida de tecnologias de desenvolvimento da Microsoft, o Scott Hanselman, né? Inclusive, o blog dele é muito bom para vocês acompanharem novidades e até projetos de .NET fora da Microsoft que podem salvar a vida de vocês, né? Ele recomenda fortemente aí o uso dessa solução, ok? Então, o que eu vou fazer aqui para começar, pessoal? Eu vou mostrar aqui no meu no browser aqui, né? Deixa eu abrir aqui. Tá aqui. Vamos ver aqui se ele abre. Beleza. Zabaril Health Checks, ok? Então, vai ter muita coisa aqui, né? Olha que interessante. Vou até pegar aqui a ferramenta de zoom para desenhar em tela. Olha aqui. A gente tem SQL Server, MySQL, Oracle, SQLite. SQLite é um banco usado para teste, né? Tipo, não vão criar uma solução corporativa em cima disso, né? Que para quem é mais antigo, é praticamente uma volta ao DBF, né? Pelo amor de Deus. DB, que é um NoSQL, Postgres, Event Store. Aí, olha aqui, ó, sistema, disk storage, virtual memory, né? Alocação aí do processo, serviços do Azure, serviços da Amazon, Google Cloud, Kafka, Identity Server, Hangfire, SignAware, Kubernetes, Gremlin, ArangoDB eu não conheço, mas enfim, tem uma quantidade grande aí de tecnologias, né, que a gente pode estar utilizando, ok? E interessante comentar aqui, pessoal, o seguinte, existem aqui, para cada tipo de health check que você vai utilizar desse projeto, tem uma biblioteca correspondente. Então é bom vocês consultarem aqui o nome, né? Claro que se você for no NuGet, né, pegar aqui, ó, ASP.NET Core, bababá, NPG SQL. Então, vamos aqui no NuGet, beleza. Óbvio que ele vai trazer aqui para a gente, vai ter uma descrição aqui geral, né, da biblioteca, né? E olha que interessante. Só essa biblioteca aqui para monitorar o Postgres, ela tem mais de 2 milhões de downloads. Então, putz, é uma quantidade aí grande, né? Vamos pegar aqui, por exemplo, Kafka, que seja. Muita gente usa aí o Kafka com Big Data, mensageria,
né? Vamos pesquisar aqui, né? Beleza, 928 mil downloads, então muita gente utiliza isso. É um projeto aí muito movimentado, dá para vocês contribuírem, o pessoal é acessível, vocês podem acompanhar, tirar dúvidas pelo próprio GitHub com eles, é possível também, então vale bastante a pena. O que eu vou fazer aqui? Deixa eu pegar aqui agora e fazer o seguinte, eu vou criar aqui uma aplicação que não tem nada, né? Só para vocês entenderem como que seria aí a criação de health checks, né? E depois eu vou mostrar isso em em duas aplicações basicamente que eu separei para mostrar aqui para vocês no evento, ok? Então, perdão. Basicamente, deixa eu fazer o seguinte, deixa eu abrir aqui o Windows Terminal, beleza? Deixa eu dar aqui um .NET New. Vamos pegar aqui Web App, que seja. Chamar de Site Festival MS, beleza? Está criando aqui a nossa aplicação, beleza? Criou aqui a aplicação. Opa, vamos ver aqui se dá uma travada aqui. Site Festival MS, ok? Não sei se o Windows Terminal aqui ferrou alguma coisa. Deixa eu abrir ela aqui no Visual Studio Code para vocês verem. Está aqui uma aplicação ASP.NET Core, né? O que vai acontecer aqui para a gente conseguir usar o mínimo do mínimo com Health Checks? A gente precisa fazer alterações na classe Startup, né? Então, a primeira coisa, aqui em Configure Services, né, eu vou fazer uma chamada aqui ao método de Health Checks, ok? Beleza. Fiz isso aqui, maravilha. Só que eu falei, envolve o uso de middlewares. Quando envolve o uso de middlewares no ASP.NET Core, você vai precisar estar vindo aqui em Configure, né? E ativada aí middlewares, né? Então, o que eu vou precisar fazer aqui, ó? App use health checks, né? Eu vou definir aqui um endpoint, né? Então, vou chamar isso de monitor, beleza? Melhor, barra monitor, beleza. Coloquei errado aí a barra, ok? Então, imagine o seguinte, né? Façam de conta que esse é um site complexo, né? De repente, um portal de notícias, a página inicial de um e-commerce, que tem uma quantidade grande de informações e imagens daí envolvidas, né? Então, o que acontece? Está aqui. Você mandar a requisição toda hora para isso daqui, tem todo o processamento do HTML e o tráfego dele pela rede, né? Dá para fazer isso? Dá, né? Mas provavelmente vai ter leituras num banco de dados, tal, e vai ter uma série de coisas que, se você parar para analisar bem, você está concorrendo por recursos e talvez não faça muito sentido. Então, quando eu defini esse health check aqui, né, o que acontece? Ele abriu aqui para a gente, né, a possibilidade de mandar uma requisição aqui para barra monitor, né? Então, vamos colocar aqui, localhost 5001 barra monitor, deixa eu colocar aqui HTTPS, e olha aqui, ó, ele trouxe health, né? Essa palavra aqui, que significa saudável, né, em inglês. Vou abrir aqui o Postman, né, para vocês verem, né, uma requisição HTTP, então dá para a gente analisar aqui pelo Postman, né. Então, deixa eu fazer aqui o seguinte, deixa eu só puxar aqui umas coisas.
Vou criar aqui uma requisição HTTP, não preciso mandar nada no cabeçalho, e olha aqui, ó, ele trouxe aqui para a gente health, né, e status 200. Então, status 200 é sinal de que tudo está em normalidade, beleza? Ok, a gente criou aí um health check, poderia criar um segundo health check, né? Não tem restrição. Claro que aqui eu vou estar fazendo a mesma coisa para ambos, né? Então, não vai ser muito inteligente o que eu vou estar fazendo aqui agora, né? Mas eu posso fazer isso daqui, ó. Monitor 2. Vamos executar isso aqui. Vai subir aí a nossa aplicação, né? A gente roda aqui o health check antigo, beleza, e se eu colocar aqui monitor 2, olha aqui, ó, foi também, beleza? Então, assim, você pode criar vários health checks, e por que isso seria útil? De repente, você pode criar um health check com o estado geral da sua aplicação, e você pode criar health checks para bancos de dados, APIs, você filtrar por tipo de health check, né? E você falar, olha, o estado geral está indicando problema, mas os bancos de dados estão ok, está com problema em APIs, com comunicação aí com fornecedores, então você consegue chegar a esse nível de customização, beleza? Essa aplicação aqui não tem muito o que se mostrar, eu teria que começar a programar, acessar banco de dados. Então, o que eu fiz aqui para a gente continuar aqui as demos, né? Vou parar aqui a execução, eu vou subir isso depois no meu GitHub e eu pretendo também daí fazer uma postagem no meu blog renatogroff.medium.com com os slides aqui do evento e também com o material aqui que eu estou demonstrando para vocês, beleza? Mas, ok, que eu vou fazer aqui agora? Eu vou pegar aqui essa API REST, né? Eu vou abrir aqui esse projeto para vocês verem, né? E notem aqui o seguinte, antes de falar aqui de código, eu adicionei aqui, ó, vários health checks, né? Azure Service Bus, que é uma solução de mensageria do Azure, né? Redis, SQL Server e URIs, né? Se você precisar testar um site, uma API REST, você usa esse health check aqui para URI, URI, né? Se fosse a pronúncia em inglês, ok? Adicionei aí, beleza? Aí o que eu faço na sequência? Na sequência, pessoal, aqui em Configure Service, está um pouco mais completo aqui esse exemplo, né? Olha aqui, a chamada Add Health Checks, e quando a gente chama Add Health Checks, né, a gente consegue colocar, fazer uma série de chamadas aqui, analisando pontos específicos. Então, eu estou vendo aqui se eu consigo me comunicar com o broker de mensageria. Eu configurei isso aqui. Com o SQL Server também, né? Claro, você não vai fazer um select numa tabela com 30 milhões de registros. Para vocês terem ideia, né, o que essa solução faz? Dá para você colocar o select aqui, mas ela, por default, ela dá um select 1 no SQL, ou seja, só para ver se está no ar, né? E o Redis aqui também, né, que ela se comunica para ver se está tudo ok. Vocês conseguem colocar aqui tags, eu vou falar depois aonde pode ser útil isso, né, mas eu coloquei aqui a conexão e coloquei um nome aqui para o health check. Tomem cuidado, um erro bastante comum é que o pessoal esqueça de preencher o atributo name, tem uma dezena de atributos aí para esses métodos, né? E quando você se dá conta, dá erro, você fala, esse package não funciona. E, na verdade, foi a falta de um nome único para cada health check, beleza? E, assim,
os health checks aqui estão configurados e daí a gente tem os endpoints. Então, eu mantive aqui esse endpoint status e criei esse segundo endpoint aqui, status detailed, né? E o que eu acabei fazendo aqui nesse segundo endpoint em específico, né? Eu consigo formatar a saída aqui, né? Vocês viram aqui, né, que beleza, eu mandei uma requisição HTTP, mas nem um JSON ele devolveu para a gente aqui. Ele devolveu aqui texto puro, né? Texto puro. Tá bom, beleza. É pouca coisa. De repente, numa ferramenta de monitoramento, né? Se tivesse com problema, viria unhealthy. Se tivesse ok, viria healthy. Você conseguiria pegar isso, colocar alguma condição lá, daí num dashboard de monitoramento apareceria isso para você, ok? Mas, assim, na prática, dá para a gente customizar aqui a saída, que é o que eu fiz justamente aqui, ok? Então, vamos rodar aqui essa aplicação para vocês verem, né? Então, deixa eu pegar aqui, eu vou rodar aqui a aplicação, né? Beleza, é uma API REST, ele trouxe aqui o Swagger para a gente, né? O que eu posso fazer aqui? Se eu vier aqui, isso daqui está na porta 5.500, né? Para rodar várias aplicações, eu fui mudando as portas aí, default aí no arquivo de configuração, né? Vamos colocar aqui status, né? Vai estar do mesmo jeito aqui para a gente. Um texto aqui, beleza, né? Mas, vocês lembram, né, eu criei o status detailed, né, o status detalhado. E olha aqui o que ele trouxe agora para a gente. Agora ficou mais interessante, ele trouxe aqui um JSON, né, vocês podem observar aqui, né, tá um JSON aqui com o estado de cada health check. Eventualmente, daria para retornar mensagens de erro aqui. Só que isso levanta aqui um ponto bastante interessante e que pode ser útil ou não e, de repente, ser visto até como uma brecha de segurança numa aplicação web. O que seria? Quando você tem uma série de dependências, bancos de dados, né? Se você ficar expondo isso publicamente na sua aplicação web, ela está na nuvem, alguém pode tentar explorar isso, né? Pra vocês terem ideia, teve lá um problema de vazamento de dados na Fiocruz, para quem trabalha com MongoDB, né? O que o pessoal fez, né? A primeira coisa, né? Alguém já devia saber disso, né? Deu um localhost e colocou a porta do Mongo Express, que é uma porta default, né? Dá para você mudar, né? Mas o pessoal instalou o Mongo Express na porta default sem segurança, né? Cara, beleza, começou a navegar lá e ver dados lá, informação de vacina, né? Isso num momento que está uma grande bagunça a respeito aqui no Brasil, pegou extremamente mal, né? Mas, enfim, pode ser muitas vezes que você não possa expor uma série de coisas numa aplicação. De repente, pode chegar ao ponto de você nem poder criar um health check, né? Criar um endpoint para analisar health checks dessa aplicação. E aí? Dá para você fazer isso fora da aplicação, né? De repente, você pode fazer algo para monitorar dependências dessa aplicação. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou deixar essa aplicação rodando, né? Eu criei aqui um outro site para vocês verem, né? Esse outro site, o que eu acabei fazendo aqui? Né? É uma aplicação ASP.NET Core, né? Eu sempre brinco que aqui é um dos poucos cenários que eu uso aquele template empty, né? Do ASP.NET Core. Porque, assim, a própria solução de Health Check do Zabaril, ela tem uma interface gráfica que dá para ser utilizada para monitoramento. Então, aqui tem um bom exemplo. Olha aqui que bacana, né? Dá para vocês verem aqui,
Você não precisa configurar nada aqui, né? Ele já vem com isso. Se eu não me engano, dá para customizar aqui o look and feel, colocar a cor da sua empresa, o logo, mas aqui ele já vem com o logo padrão aí do nosso Javali, né? Mas, enfim, o que acontece? É complicado? Não. Por default, né? Vocês vão ver aqui, eu acabei fazendo a aplicação, ele vai gravando informações de health checks, né, num banco de dados em memória. Mas tem como você integrar isso com SQL Server, SQLite, Postgres e MySQL, MySQL. Então, dá para fazer tudo isso, né? Você criar uma solução de monitoramento usando esses health checks. E o que eu fiz aqui, né? Eu coloquei aqui os packages dos health checks que eu uso para monitorar. Aí, 3 packages aqui que tem UI no nome. Esse UI Client e o UI in Memory Storage, né? Poderia ser para o SQL Server, de repente. Minha aplicação aqui, se a gente olhar o código, tem front-end nessa aplicação? Não tem nada. É uma aplicação que tem a classe Program, o CSProj, o AppSettings.json e o Startup. O que eu fiz aqui na prática foi o seguinte, eu estou dando um add health checks, passo aqui os health checks, agora eu passei aqui também a URL daquela minha aplicação que está rodando, né? E depois no final aqui, ó, add health checks UI e o add in memory storage. Depois aqui no configure, use health checks. Eu precisei fazer essa implementação aqui para retornar os dados no formato que o dashboard espera. Aquele exemplo anterior que eu fiz foi uma customização minha. Aqui, eles têm aqui até esse responsive writer próprio deles aqui, que vai serializar os dados com tudo que precisa para que o dashboard funcione normalmente. Beleza? E depois aqui, né, eu criei aqui um endpoint, né, só que daí é User Health Checks UI, né, para o monitor, beleza? Mas, legal, assim, de repente eu poderia ter um projeto complexo com várias aplicações, APIs, microserviços, workers, usando mensageria, né? E daí você fala, putz, eu queria monitorar tudo que está sendo utilizado, ver se está no ar, tal. Você pode criar um projeto separado, né? Configurar as conexões, endpoints e usar health checks para monitorar isso, que é justamente o que eu fiz nessa aplicação. Claro que numa escala bem menor, né? Mas dá para vocês aí terem noção aí do poder que essa solução open source apresenta. Ok, está rodando aqui, beleza. Eu vou pegar aqui agora, vou aqui para o localhost, não lembro em que porta que eu deixei isso rodando. Deixa eu só... 5.000, se eu não me engano é 5.000 mesmo. Localhost 5.000, né? Espera aí. Vamos fazer o seguinte, primeira coisa, vamos pegar o endpoint que retorna os dados, né? Dados no formato JSON. Beleza? Então, deixa eu só pegar isso daqui, beleza. Aqui os endpoints, maravilha. A gente carrega aqui. Olha aqui, ó. Ah, mas por que está feito dessa maneira? Aí é o formato deles para gerar o dashboard, né? Mas tá aqui, pessoal. Aqui o JSON, né? Formatado, beleza. Eu posso vir aqui em monitor, deixar aqui aberto, né? A gente faz aí um teste. Monitor. Beleza, tá aqui, ó. Tá tudo rodando, maravilha. Né? As tags aqui, né? Então fica fácil, né? De repente para você ver aqui o que é cloud, o que é NoSQL, né? Beleza. O que eu vou fazer aqui agora? Né? Inclusive, se eu pegar esse endpoint aqui, a gente pega, joga isso aqui no nosso amigo Postman. Aqui, ó, 200, ok, beleza. Tá aqui o JSON, maravilha.
pegar aqui agora, vou parar aqui de executar a minha aplicação, né? E olha o que vai acontecer aqui, né? Vai levar aí alguns segundos, né? Mas ele deve dar um refresh aqui para a gente. Enquanto não dá o refresh, notem aqui, o estado geral do Health Check é 200. Vocês viram aqui, né? Ele está com Health e retornou 200. Se eu der um F5 aqui agora, olha o que vai acontecer. Ele vai tentar aí alguns instantes, né? Ó, Unhealth. Então, o retorno default de um Health Check é a soma de tudo que você configurou para ele, né? De um endpoint, né? Então, tem três coisas que estão ok e uma que não está ok. O estado geral é Unhealth, né? E se a gente pegar aqui agora, ó, já atualizou, olha aqui, ó, tá Unhealthy, e ele fala aqui, ó, não conseguiu se conectar. A aplicação está fora do ar, né? Tá na cara aí, né? Mas daria para vocês eventualmente configurar aqui um webhook, né? E de repente mandar isso para um Slack, para um Teams, né? Para uma ferramenta de colaboração para a equipe de sustentação do projeto correr atrás e tentar resolver esse tipo de problema. Beleza, pessoal? O que eu queria mostrar para vocês é isso, né? Espero aí que quem acompanhou tenha gostado, né? Tem perguntas aí, pessoal? Pessoal, vocês têm alguma pergunta? Pode enviar aqui no chat para a gente. Por enquanto não colocaram, tá? Eu espero um pouco aí para ver se alguém vai se manifestar. O Só pessoal estou fazendo umas brincou. considerações de... estão brincando com você aqui no chat, mas pergunta ainda não. É que eu tirei sarro de DPF, o pessoal lembrou aí do drama que era trabalhar com isso. Legal. Beleza. E aí, pessoal, alguma pergunta? Mande aí pra gente. Ou alguma consideração, né, Renata? Às vezes não tem pergunta, mas quer comentar alguma coisa? Aí, a Thaís mandou. Como posso me inteirar melhor sobre isso, sendo que estou iniciando na área só agora? Então, no próprio portal da Microsoft, tem o Microsoft Learning, né, que tem informações básicas de C Sharp, .NET, ASP.NET Core. Então, dá para você fazer esses cursos gratuitos, né, e daí, em cima disso, você avançar mais, né, mas assim, vale bastante a pena você estar acompanhando lá, Thaís. Você vai ver que tem tanto coisas básicas quanto avançadas, né? E tudo gratuito, na faixa, né? Certo. O que mais, galera? Então, ela comentou que está fazendo um bootcamp sobre C Sharp.net. Então, no caso, Thaís, você precisaria trabalhar com uma aplicação ASP.NET Core, né, para você ativar o uso de Health Checks, né? Tem documentação a respeito, mas seria para uma aplicação web isso, ok? Acho que foi, né? De perguntas? Ninguém se manifestou. A Thaís agradeceu. A gente que falou obrigado por acompanhar. Vamos ver aí se tem mais alguma coisa. Valeu, Marcos.
O pessoal brincou aí da palestra com menos de 3 horas de duração. Eu não estourei o tempo hoje. Não, super pontual, inclusive. Esses minutinhos a mais são para perguntas, mas você terminou exatamente 12h10. O Guilherme perguntou como passar um valor para um campo oculto utilizando JavaScript em ASP.NET. Eu não sei se você está usando WebForms, se você está usando ASP.NET Core, mas no caso do WebForms você consegue utilizar, né? Tem lá o Hidden Field, né? E você colocaria ele. No caso do ASP.NET Core, você consegue colocar um arroba, né? E passar daí o valor, né? Que você precisa colocando uma expressão C Sharp. Acho que é isso. Show de bola. E é isso, galera. Renato, muito obrigada. Opa, eu que agradeço. Só elogios aqui no chat também. Obrigada, pessoal. Nós nos encontramos então na próxima palestra aí. Ainda temos bastante conteúdo para o dia de hoje. Valeu aí pela aula, Renato. Beleza, obrigado e até mais, pessoal.